Por que você deveria acreditar em Jesus? Antes de qualquer coisa, vamos limpar o terreno. Muita gente rejeita Jesus não porque estudou a fundo quem ele foi, mas por causa de tudo que jogaram em cima do nome dele. Igreja bagunçada, hipocrisia, discurso vazio, gente usando Deus para manipular, ganhar dinheiro ou se sentir melhor que os outros. Se isso te afastou, é compreensível. O erro é achar que isso define Jesus. Não define. Nada disso começa com ele. Jesus não aparece como uma religião organizada. Ele surge como um corte na história, uma ruptura. Ele entra num mundo violento, injusto, cheio de hierarquia, poder concentrado e regras rígidas. E ele não tenta se adaptar a nada disso. Ele atravessa tudo como alguém que não joga o jogo. Não escreve livro, não funda templo luxuoso, não cria partido político, não levanta exército. Mesmo assim, 2000 anos depois, a gente ainda está falando dele. Só isso já é estranho o suficiente para chamar atenção. Agora pensa comigo com calma. Reis passaram, impérios caíram. Generais, filósofos, líderes gigantes viraram nota de rodapé. Jesus não governou oficialmente, não deixou herdeiro, não tinha cargo, não tinha status. Ainda assim, o nome dele atravessou séculos, culturas, idiomas e sistemas. Isso não é normal. Mas não é só o impacto histórico que chama a atenção. É o que ele dizia. Jesus não oferece uma mensagem confortável. Ele não promete vida fácil, não massageia ego. Ele desmonta a gente por dentro. Fala de perdão quando tudo em nós pede vingança. Fala de humildade quando o mundo premia a arrogância. Fala de servir quando todo mundo quer mandar. E a parte mais incômoda, ele vive exatamente o que fala. Quase todo líder moral tropeça no próprio discurso em algum ponto. As incoerências aparecem. Com Jesus, o que você vê é uma coerência absurda até o fim. Ele fala de amar o inimigo enquanto é perseguido. Fala de abrir mão enquanto perde tudo. Ensina sobre sacrifício e termina numa cruz. E talvez seja exatamente por isso que faça sentido. Se fosse tudo inventado, ninguém escolheria esse final. Um Messias derrotado, executado como criminoso, abandonado pelos próprios amigos. Isso não cria um herói clássico. Isso destrói qualquer narrativa épica, a menos que a proposta nunca tenha sido parecer forte, mas ser verdadeira. Jesus não resolve o problema do sofrimento fingindo que ele não existe. Ele entra nele, e isso muda tudo. Porque quando você olha para a vida sem filtro, percebe que dor não é exceção, é parte do pacote. Gente boa sofre, gente ruim prospera. Coisas desmoronam sem aviso. Se Deus fosse só um conceito distante, isso seria insuportável. Em Jesus, Deus não observa de longe. Ele entra na ferida, não como espectador, como participante. E aqui entra um ponto que pouca gente encara de frente. A maioria das filosofias tenta te ensinar a lidar melhor com o mundo. Jesus vai além. Ele vai direto no coração humano. Ele não aponta só comportamento. Ele fala de intenção, de desejo, de motivação. Ele não diz apenas, não mate, ele fala do ódio. Não diz só, não traia, ele vai até o olhar. Isso incomoda porque acaba com a nossa zona de conforto moral. Não dá para bancar o certinho por fora com o caos por dentro. Jesus não veio melhorar a gente, veio mostrar que a gente precisa ser transformado. E não, isso não é discurso de culpa, é diagnóstico. Você não precisa de Jesus porque é pior que os outros. Precisa porque é humano, porque vive em contradição, porque sabe o que é certo e mesmo assim erra. Porque tenta se justificar, se distrair, se anestesiar para não encarar o que está quebrado. Ele não promete apagar conflitos internos do dia para a noite. Ele oferece algo mais profundo, reconciliação. Reconciliação com Deus, com o sentido da vida, e aos poucos, com você mesmo. Agora vamos falar da parte que muita gente evita, fé. Acreditar em Jesus não é desligar o cérebro, é reconhecer que a razão tem limite. Todo mundo vive assim, inclusive quem diz não acreditar em nada. Você confia em pessoas, em sistemas, em promessas, em ideias. Fé não é ausência de pensamento, é escolher onde você pisa. A pergunta nunca foi, você acredita em algo? A pergunta é, no que você está apoiando sua vida? Carreira acaba, relacionamento falha, o corpo envelhece, status some. Quando tudo isso cai, o que sobra? Jesus não disputa espaço com essas coisas. Ele mostra que nenhuma delas aguenta o peso de ser o centro da sua existência. E talvez o ponto mais forte de todos seja esse. Ele não te chama quando você está pronto. Ele te chama do jeito que você está. Não pede currículo espiritual, não exige perfeição, não faz triagem moral. Ele se aproxima de gente quebrada, cansada, confusa, perdida. Gente que errou demais, gente que já tentou de tudo, gente que cansou de fingir. E mesmo assim ele diz, vem. Não é um convite para performance, é para relacionamento. Acreditar em Jesus não é aderir a um conjunto de regras frias, é confiar numa pessoa. Uma pessoa que passou pela morte e, segundo seus seguidores, saiu dela. Se isso for verdade, muda tudo. Se não for, o cristianismo inteiro cai.
O próprio Paulo falou isso sem rodeio, ou seja, a fé cristã não tem medo de ser testada. Ela se apoia num acontecimento, não só em ideia bonita. No fim, acreditar em Jesus não resolve todos os problemas, mas muda o ponto de onde você enfrenta eles. Não elimina lágrimas, mas dá sentido. Não impede quedas, mas oferece recomeço. Não tira perguntas difíceis, mas garante companhia no caminho. Talvez você não devesse considerar Jesus porque alguém mandou, nem por medo, nem por pressão. Talvez você devesse olhar para ele porque no meio do caos humano, ele ainda é a resposta mais honesta já apresentada sobre quem a gente é. E se isso for verdade, ignorar custa mais do que investigar. A pergunta não é se você está pronto para acreditar, é se você está disposto a olhar sem preconceito. Porque Jesus não força a entrada, mas também não passa despercebido por quem decide encará-lo de verdade. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.